Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Nossa Senhora do Santíssimo Rosário, São José, nossos santos anjos da guarda, vigiai-nos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Pode sentar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje o Padre lhes vai falar para continuar sobre esse tema, para que possamos, ouvindo estas coisas, não nos manter perdidos com as dificuldades da vida humana, não. Então hoje nós vamos falar sobre a mortificação ou educação da vontade. Nós sabemos que pela nossa fé que a vontade do homem é inclinada ao mal. E quando Deus Nosso Senhor exige o bem, é tão difícil fazer o bem. É o que São Paulo dizia, eu faço o mal que eu não quero e não o bem que quero, não. Quer fazer o bem e não consegue, ou faz o bem, mas tem inclinação para o mal e etc. Isso acontece na vida de todos os seres humanos, uns mais, outros menos. Então vamos ver aqui essa mortificação ou educação da nossa vontade para facilitar a ação da graça de Deus na nossa alma. O mal chamado pecado, que é o mal por excelência, ele reside justo na vontade do homem, o homem que se rebela contra Deus Nosso Senhor. Então ele tem uma vontade de independência de Deus. Então, quando o pecado está na nossa alma, ou quando o pecado ainda não saiu dela, por causa dos péssimos costumes do pecado, a vontade do homem está muito voltada e inclinada para o mal, mais do que ela já é por herança do pecado de Adão e Eva. Então, esses conselhos vão ajudar a nossa vontade, cada um endireitar a sua vontade para o bem. Mesmo o bem que já é feito, será feito de um modo muito mais excelente, muito mais duradouro, muito mais meritório também na presença de Deus Nosso Senhor. A vontade é no homem a faculdade mestre e rainha de todas as demais faculdades a que governa. E ela é que, por ser livre de não somente dos seus atos próprios, mas ainda aos atos das outras faculdades que ela manda. Regular a vontade é, pois, regular o homem inteiro. Ora, a vontade está bem regulada se assaz dócil para obedecer a Deus e todos os planos de Deus. Quando a vontade do homem tem alguma coisa que está resistindo a Deus Nosso Senhor, é porque é uma vontade imortificada ou mal educada. Isso acontece. É verdade que o pecado coloca em nós uma dificuldade de obedecer a Deus. Sim, mas às vezes os homens não querem obedecer a Deus, mesmo sabendo que deve obedecer a Deus, hein? Uma coisa é ter dificuldade de obedecer-lhe em tudo, e outra coisa é não querer fazer o que nós sabemos que devemos fazer. Então aqui é um problema, porque se o homem tem essa vontade resistindo a Deus, não é só um aspecto do homem, é o homem inteiro que está se resistindo a Deus Nosso Senhor. Não é assim, eu não penso em Deus, o pensamento da inteligência, da cabeça, mas quando se trata da vontade é o homem inteiro, porque nós só pensamos no que nós queremos. Nós só desejamos o que a nossa vontade oferece. Então a vontade do homem, ela vai mover o homem em todas as coisas. Nos seus pensamentos, nas suas palavras, nós só falamos o que nós queremos. Então você vê que a vontade do homem impera, governa o homem inteiro. É verdade que com a inteligência, o homem é um animal racional, inteligente, mas há um duplo reinado ou um reinado uniforme entre a nossa inteligência e a nossa vontade. Bom, não vou entrar nessa parte que isso seria complicar a explicação, no momento não vem ao caso. Tal como um outro é difícil, porque muitas vezes as faculdades inferiores revoltam-se contra a vontade e não se submete ao seu império, senão quando se sabe aliar a prudência com a firmeza. E é que, efetivamente, a vontade não tem poder absoluto sobre as faculdades sensíveis, mas sim uma espécie de poder moral e persuasão para conduzir à submissão.
Então a parte animal do homem, a ira, a alegria, a tristeza, essas paixões que em si mesmo não são pecados, mas pode ser pecado, a vontade do homem pode governá-las de certo modo. Mas então, aqui começa um problema, porque essas paixões, como em nós são desordenadas, elas vão enfraquecer a nossa vontade nas coisas boas. Por isso nós necessitamos que a nossa vontade seja totalmente prostrada na submissão a Deus nosso Senhor. Porque a vontade do homem busca o bem. Toda a vontade do homem, todos os homens buscam o bem. Agora, não quero dizer que todos os homens sejam bons. Por quê? Porque se eu oferecesse o mal, ou alguém oferecesse o mal, ninguém quer fazer o mal, hein? Ninguém. É uma coisa incrível. Ninguém quer fazer o mal. Mas o mal, para que o homem faça, ele tem que se disfarçar de bem. Então, por exemplo, uma pessoa que vai cometer um adultério, ela tem que colocar no seu adultério uma razão boa, porque o adultério para nós e para qualquer uma coisa ruim, hein? Se perguntar para qualquer matrimônio, por mundano que seja, se ela gostaria de ser traída, ela vai dizer de modo algum. E qualquer homem, por mais lascivo que ele seja, um homem casado, pergunta se gostaria que sua mulher lhe traísse, fala não, porque o adultério é uma coisa ruim para qualquer um. E se existir um que gosta de ser traído, bom, é um problema muito grave só nele e em poucos. Mas eu falo do comum dos mortais. Não querem ser traídos porque é uma coisa ruim. Mas quando eles cometem esta traição, o mal tem que ter uma aparência de bem. Vou trair porque, não sei, minha mulher ou meu esposo não me dá atenção. Porque, não sei, queimou a camisa hoje passando ferro. Vou me vingar. Então, para ele é uma falsa razão de bem. Hein? Não estou dizendo que ele está fazendo bem, é uma falsa razão. Porque Deus criou o homem para o bem. Deus criou o homem para o céu. Então, o homem está destinado ao bem. Mas só que o homem vai ser enganado pelo mal quando se disfarça de um bem. Então, é um mal mesmo, porque é um bem disfarçado. É um mal disfarçado de bem, perdão. Esse é o grande drama da vida humana. Assim, todos os pecados. Os pecados nós sabemos pelo catecismo que são coisas horríveis, coisas desprezíveis, ofende a Deus nosso Senhor, mas todos nós pecamos. Por quê? Porque nós temos um engano na nossa vontade, um engano na nossa inteligência que nós mesmos colocamos, ou a ignorância, hein? Ou as paixões da alma, está muito aflito, muito triste, isso, bom, elas conseguem adulterar também, mas com uma falsa razão de bem, acontece o pecado na alma das pessoas. Então o homem não foi feito para o mal, não foi. Deus criou, por isso que tudo que Deus criou, ele disse que era bom. Era bom por o seu ser, porque tudo que sai da mão de Deus é bom, e também era bom para o seu fim. Deus cria tudo perfeito. Então, o homem foi criado bom por Deus, porque foi criado perfeito o homem, a mulher perfeita, a mulher em sua natureza, e para também o fim do qual o homem foi criado. Qual que era? Deus, era o céu. Se Adão não tivesse aprontado, então tudo seria perfeito. A harmonia da criação com o homem, hein? Os animais não eram agressivos a Adão, existiam os animais que ficavam no seu lugar, Adão passava, nenhum animal ia lhe fazer mal, hein? A rã não invadiu o quarto de Adão, jamais, ela sabia o lugar dela na natureza. O leão não ia estraçalhar Adão se o visse, porque Deus não criou Adão para ser alimento de leão, criou para ser o rei da criação, então tudo estaria submisso a ele. E Adão não seria escravo de outro a não ser de Deus nosso Senhor. Então o pecado não tinha lugar, nós não fomos criados para o pecado. Por isso é um ledo engano a vida do pecador. Ele quer ser feliz longe de Deus, então ele tem que se enganar. Então o mal que ele faz, ele tem que colocar uma razão de bem, porque se não é Deus que ele serve, será mazelas. E essas mazelas têm que ser deificadas, divinizadas, falsas divindades, ídolos, mas são servidos. Por isso o pecado é uma escravidão de servir, de incensar a carne, o orgulho, o próximo, qualquer coisa que não é Deus nosso Senhor. Pois então, aqui nós vemos a importância da disciplina da nossa vontade, porque nós vamos ver o mal, o que é mal mesmo, e repeli-lo, porque o mal é
anti-vontade humana. E o bem verdadeiro sem falsidade, sem mancha, sem nódoa de qualquer coisa que o prejudique, ele vai ser amado. Aí nós vamos entender por que os santos, que tiveram também suas mazelas, mas quando eles foram purificados por Deus, tudo muda. Um santo não retrocede na sua vida. Por quê? Porque ele conhece o bem verdadeiro. Ele conhece Deus como Deus é conhecível, mesmo pela fé limpa, e aí ele prefere morrer do que ofender a Deus nosso Senhor. A Santa Luzia prefere morrer do que perder a sua castidade. É por quê? Porque ela é fanática? Não. Porque ela sabe que o bem da castidade, da sua virgindade, é muito maior do que qualquer prazer que qualquer homem com qualquer coisa pode lhe oferecer. A sua vontade está purificada, sem ilusões, sem bipolaridade, sem qualquer enfermidade que a faça ter um pé no céu e outro no inferno, uma vela para Deus e outra para o diabo. Não. Essa é a vida do homem que tem a sua alma dividida, porque a sua vontade está sem ser modificada e educada. Então, quais são os meios práticos? Para conseguir a educação ou mortificação da vontade, é necessário ser dócil para obedecer a Deus em todas as coisas. Quando nós obedecemos a Deus somente naquilo que nós queremos, e aquilo que nós queremos nós não obedecemos, nós estamos colocando Deus assim no banco dos réus, hein? A comparação é muito triste, mas é isso que o pecador faz. Olha, o que o Senhor manda e eu gostei, estamos de acordo. Agora, o que o Senhor manda e eu não gostei, sinto muito, eu não o farei. Isso se chama rebeldia contra Deus. Porque se Deus manda algo que eu não gosto, o problema não está na ordem divina, está em mim. E se eu me submeto à ordem divina, mal não me fará, porque Deus nosso Senhor é incapaz de mandar uma coisa má. Não por defeito, porque Ele é sumamente bom e Ele não pode fazer o mal. Não pode. Só quem pode fazer o mal é o homem e o demônio. Deus não tem esta possibilidade de fazer o mal. Então, quando nós selecionamos os mandamentos de Deus, porque tem coisas que nós nos interessamos e são coisas boas, e vamos lá, sejamos sinceros. Quando Deus manda uma coisa que a gente gosta de fazer, é muito simples obedecer, é agradabilíssimo, nenhum problema. E não quer dizer que para ser meritório a obediência a Deus tem que ser engolir sapos e coisas ruins, não. Não, quanto mais o homem for obediente, mais difícil vai ser obedecer a Deus. Mas em muitas coisas, conforme for obedecendo a Deus, será agradabilíssimo obedecer a Deus nosso Senhor, porque Ele é bom. E isso vai ser o encanto da obediência absoluta. E o que é obedecer? Os 10 mandamentos. Eu não estou falando de nenhuma outra ordem sobrenatural ou preternatural que Deus pode agregar para alguma missão de alguma pessoa, hein? Estou falando da vida ordinária, comum e corrente de qualquer ser humano para entrar no reino dos céus. São 10 mandamentos. Nós obedecemos aos homens em leis que nós nem conhecemos. E todas são muito mais do que 10. Olha só as leis do trânsito. Quantas são? Inúmeras. E todos obedecem. Não todos, não. Porque tem multa. Aí as que tem multa aqui são mais que 10 obedecem. Depois, nós obedecemos leis civis, hein? Quantos? De impostos, de terrenos e coisas, são inúmeras. E a Deus nosso Senhor que só pediu 10 coisas, os homens são incapazes de obedecer 10 coisas. E esquece que haverá uma multa da infração. O purgatório, hein? É pagar as multas das infrações à lei de Deus. E se não pagar, vai haver uma prisão e os bens serão confiscados e o nome disso se chama inferno. Por não obedecer 10 coisas, nós vamos para o inferno. E é absurdo isso. Por quê? Porque o homem não quer se submeter absolutamente a Deus, obedecer seus 10 mandamentos. Então temos que ser dóceis a obedecer a Deus em todas as coisas, e essa obediência deve ser uma submissão forte. Ou seja, eu não posso me oferecer a obedecer a Deus molemente. Porque a alma que faz as coisas de modo mole, ela faz as coisas mal feitas, pela metade. Então, se a minha obediência a Deus tem que ser absoluta, em tudo eu tenho que fazer isso fortemente, assim que a obediência a Deus gera no homem uma violência. Está proibido
dizer o nome de Deus em vão, então o homem que dizia vai dizer, eu não vou falar mais o santo nome de Deus em vão. E quando ele tiver uma inclinação àquilo, ele corta. Por quê? Porque Deus proibiu dizer o seu nome em vão, não faço. Está proibido roubar, o mandamento de Deus que o proíbe, aquele que andava pecando contra a justiça nos pagamentos e empréstimos e seja o que for, o que ele vai fazer? Ele vai acabar com toda injustiça? Talvez leve um tempo, não é preciso que ele suba na praça e diga, olha, eu andei defraudando o próximo, quero arrumar minhas contas. Não, com o tempo ele consegue fazer isso de modo oculto, da mesma forma que ele fazia o mal do modo oculto. Então, vai levar um tempo, mas esse tempo será bem cumprido e endireitar o que faltava contra a justiça. Deus não era amado sobre todas as coisas, é o mais importante dos mandamentos. Santo Agostinho dizia, cumpra esse mandamento e faça o que você bem entender. Porque quem ama Deus sobre todas as coisas vai obedecer os 9 mandamentos que seguem. Então, Deus não era amado sobre todas as coisas, vamos lá. Queremos obedecer a Deus, amá-lo e servi-lo, colocamos Deus em primeiro lugar. E assim, tudo que estava no lugar de Deus deve ser empurrado, destruído e substituído por quem? Por Deus somente. Então, a alma deve fazer o quê? Uma obediência absoluta, mas fortemente, para que essa obediência seja correspondida no que Deus Nosso Senhor exige. Existem muitos obstáculos a estas duas pequenas coisas que lhes dizia. Primeiro, obstáculos interiores, que são a irreflexão. Muitas vezes, nós confundimos fazer as coisas de Deus fortemente e fazer de modo irracional. Isso é próprio do ser humano. Então, alguém vai pensar que amar a Deus é rezar o dia inteiro. Aí as senhoras donas de casa não vão cozinhar, não vão lavar roupa, os que estudam não vão estudar, os que deviam rezar outras coisas por dever de Estado não farão. Mas não, nós devemos fazer as coisas refletidamente, porque tudo Deus quer que seja em generosidade, mas em ordem. O amor a Deus não tira o amor às coisas humanas nobres, somente eleva. Então, o pai de família não deixa de ser pai de família por amar a Deus sobre todas as coisas, e muito menos vai deixar de ser esposo, ou a esposa vai deixar de ser esposa, vai deixar de ser mãe, não. Vai ser um pai representante de Deus, uma esposa representante de Deus, e os seus filhos serão amados por Deus. Então, Deus é servido em tudo, e por amor a Ele, os outros também terão seu lugar. Então, tudo fica nobremente feito. Mas sempre com a reflexão, como devem ser feitas essas coisas. Depois, há um problema que esta veemência pode gerar um obrar febril, junto com a irreflexão, fazê-lo de modo quase fanático. Então, Deus Nosso Senhor, insisto nisso, ama todas as generosidades feitas com equilíbrio. Mas só que nós tentamos conciliar o equilíbrio com a mesquinhez. É um defeito do ser humano. Devemos ser generosíssimos, mas sempre com a reflexão, com prudência, com medida. Mas só que quando nós medimos e colocamos a prudência, acabamos sendo mesquinhos. Por isso, a submissão sincera a Deus impedirá que nós sejamos mesquinhos, tidos por prudentes, ou sejamos generosos, sendo irreflexíveis. Aqui, então, nós temos alguns conselhos para evitar que a vontade se leve por um mal com aparência de bem. Então, muitas vezes, é o que acontece com o comum dos mortais. Então, como fazer isso? A nossa vontade é levada pela sua vontade livre de fazer o que bem entende. E só que Nosso Senhor quer que as coisas sejam feitas com equilíbrio, com ordem. Então, como nós devemos fazer? Toda alma que está querendo servir a Deus verdadeiramente, com ordem, ela deve fazer para si uma regra de vida. Vamos ser bem práticos nisso. O que consiste essa regra de vida? Para os religiosos é um aspecto e para os que não são outro, mas o princípio é o mesmo. Todos nós devemos ter um plano de vida que é um horário de acordar até um horário para dormir. Há os senhores que são leigos, há um mais e um menos de tolerância, porque não dá para seguir um horário religiosamente, mas nós devemos ter uma bússola no nosso dia a dia, que é um norte. Então, o horário de rezar,
o horário das senhoras lavarem suas roupas e passarem, o horário de começar o almoço, de almoçar aproximadamente, lavar as coisas do almoço, talvez um descanso necessário à tarde, seja como for, sair para pagar dívidas, o que seja. Por que lhes digo isso? Porque o homem que não tem planejado o seu dia a dia, os senhores vão fazendo tudo e fazem que tudo aconteça à força da necessidade. Então, tem uma pilha de roupa, vou lavar. Tem uma para passar, passo. Tem que cozinhar, cozinho. Tem que sair, saio. E a vontade do homem vai cumprindo essas coisas. Com um grande malefício, ela está livre de obrigação. O homem não pode estar livre sem ter o jugo da obediência a alguma coisa. Então, ele precisa de uma regra. A regra vai deixar ele reto, disciplinado. E na disciplina ele vai encontrar a sua força para ele ser sempre regular, regulado. E não só fazer o que deve ser feito. Então vai ter tempo para oração, vai ter tempo para o próximo, para conversar em família, que isso é importante, é caridade fraterna. Vai ter tempo para estudar alguma coisa, ler algum livro que talvez não tenha sido possível. Vai ter tempo de cumprir as coisas de casa e vai ter tempo de fazer tudo isso com Deus, para Deus, aos olhos de Deus. E aí a nossa vontade não fica livre. A vontade do homem precisa de um jugo. Se não for o jugo de Deus, será o jugo da independência, do pecado, da preguiça, dos vícios capitais. Sempre terá uma corrente que vai envolver a nossa vontade. Então, tendo uma regra, a vida religiosa é mais prática, porque aí entra o breviário, entra a leitura espiritual, leitura bíblica e etc., a meditação e outras coisas. Mas os leigos também devem fazer algo semelhante, exceto com uma flexibilidade. Se chegar alguém em casa, não tem como falar, olha, é hora de lavar roupa assim que eu sinto muito. Não, caridade, deixe de fazer aquilo ou faça aquilo conversando, mas não empurrem as suas obrigações com a barriga. E não deixem ao critério de quando tenho vontade de fazer, eu farei. Por quê? Pode ser que façam, mas só que pode ser que essa vontade demore de aparecer. E quando ela aparecer, tenha muito o que fazer e aí a sua vontade vai se consumir. Num lavar de roupa de uma pilha, não terá coragem depois de rezar o seu terço, porque consumiu toda a sua vontade numa ação tão simples que poderia ter sido feita de outro modo e não ter se destruído ou consumido inteiramente por uma sua ação esperando ter boa vontade. Então, quando nós temos regra, disciplina, nosso Senhor trabalha na nossa alma como um jardineiro, que plantou tais plantas em tal lugar, em tal outro, então olhando sabe que cresceu mato, tal deve ser podada. Mas se nós trabalhamos sem esta regra, a nossa alma é como uma floresta selvagem. Pode estar verde, pode ter flores, pode ter o que for, mas só que tem uma grande desordem. E talvez olhando de longe se vê muito belo, mas olhando de perto se vê que realmente reina um caos. Animais selvagens por um lado, uma linda flor do outro, e não é assim que um jardineiro cultiva do melhor modo. Então, peçamos a Nosso Senhor a graça de tratar a nossa alma como um jardim para Deus, com esta ordem, com decoro, que nós devemos levar em todas as nossas ações. E aí a nossa vontade estará livre, porque os jugos de Deus fazem a nossa vontade ser livre, e o bem não é penoso, é prazeroso. E aí todas as mazelas que envolviam o bem aparente cai, e a gente vai reconhecer o que é mal, o que é péssimo, o que é desprezível, e vamos desprezá-los. E conhecer o que é bem, o bem vai reluzir nos olhos limpos e vai ser querido, amado, e nós vamos servir o bem do melhor modo possível. Então, peçamos essa graça a Nossa Senhora, Maria Santíssima. Hoje é dia de sábado. Maria Santíssima é exatamente esse jardim de Deus. É inconcebível pensar, sem precisar ter nenhum detalhe mais íntimo de sua vida, que Nossa Senhora seguiu uma vida desregrada. Porque só o nome desregrado é inconcebível aplicando a Mãe de Deus. Tudo que for desordem não se pode aplicar a ela, porque ela é ordenadíssima. Então, nós não podemos conceber uma vida de filhos de Maria Santíssima, sendo totalmente contrária à vida que ela levou na Terra. Ela seguramente tinha os seus horários de estar com Deus. E sabe quanto durava esse tempo? As 24 horas do dia. E ela fazia o que fosse, tanto ajudando Santa Isabel até o menino São João Batista, talvez lavando as fraldas de São João Batista, estava unida a Deus, tanto ajoelhada no seu genuflexório rezando, como atendendo São José, levando um café para ele lá
na carpintaria. Então, quem tem regra, quem tem ordem, tudo fará com Deus, e fará com gosto, e fará com prazer, e aí vamos tendo realmente essa ordem de Deus em nossa vida, e vamos nos moldando a Deus nosso Senhor. Então fica o conselho, cada um segundo a sua possibilidade, com a flexibilidade que for necessária, mas tem uma regra, e tem que escrever no papel. Domingo a sábado, parte da manhã, acordar, rezar tal coisa e fazer tais outras. Parte da tarde, tal outra, e à noite, oração da noite e dormir. Toda alma que quer ser fervorosa no serviço de Deus tem que rezar o seu rosário, o rosário de Nossa Senhora, e tem que fazer um pouco de oração mental, a meditação. Só uma e sem a outra não se avança tanto. Agora, as duas práticas juntas, a alma realmente vai bem rápido até Deus. A meditação tem um poder que as orações vocais não têm. Por isso nós rezamos com a boca e também rezamos com a mente e com a vontade, fazendo meditação. Aí o homem reza completamente. Depois é bom ler um livro piedoso, que deve revezar com o livro de doutrina, porque Deus quer, como dizia, se não me falhar a memória, São Francisco de Sales, nós vemos olhos, o da piedade e o da doutrina. Então não é só rezar, porque quem reza muito tem um olho somente. Agora, quem também se instrui com a fé tem os dois olhos para ver a Deus. Então temos que rezar muito e estudar a nossa doutrina. Não entrar em artigos de teologia, hein? Deus não exige a teologia dos senhores, mas exige a fé ilustrada pelo catecismo, e os livros dos santos transmitem a doutrina católica de um modo muito espiritual e muito substancioso. Então, como líamos a missa de São Leonardo de Porto Maurício, ali está cheio de doutrina católica e é pura teologia, mas é dada para que os senhores tenham acesso do modo que devem ter acesso. E assim, então, com esses dois olhos, sem miopia ou astigmatismo, vemos a Deus em tudo. E o bem que Deus quer que seja feito será visto, e visto será querido, porque nós fomos feitos para o bem. Então, que Nossa Senhora, Nossa Mãe Santíssima, nos conceda a graça de viver com esta vontade direcionada para Deus, submissa a Deus com este jugo da disciplina. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.